O capítulo 11 de Atos dos Apóstolos começa com Pedro tendo que dar explicações aos demais apóstolos sobre o que havia acontecido, como ele foi e entrou na casa de um homem gentil, como é que ele comeu com eles, e então eles ficaram muito bravos com Pedro, querendo saber qual a razão, o porquê aconteceu tudo isso. E Pedro então começa a explicar. Pedro conta toda a história de como aconteceu, que ele estava lá em Jope, na cidade à beira do mar, e na hora do almoço ele teve vontade de subir para orar, subiu no terraço e começou a orar, e enquanto ele orava, estavam preparando o almoço para ele teve aquela visão maravilhosa, e ele conta tudo isso, ele repete tudo isso. Por quê? Porque é muito importante saber, é muito importante nós termos firmeza naquilo que nós fazemos e o porquê fazemos. Então Pedro conta para eles que enquanto ele orava, ele caiu em êxtase e teve uma visão daquele lençol descendo dos céus, cheio de animais, e ele então ouve uma voz. O versículo de número 7 diz: então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. E Pedro falou: não, eu não vou comer animais impuros, na minha boca nunca entrou algo impuro ou imundo. E então Deus repete, né? Mais uma vez, e por 3 vezes acontece aquela cena, e Deus fala com ele, depois aquilo foi elevado aos céus. Importante saber, irmãos, importante saber que Deus é que iniciou tudo. Deus tocou no coração de Pedro e falou com ele. Veja que quando terminou, quando subiu, aquela visão terminou, de repente Pedro ouve de novo a voz agora do Espírito Santo. O Espírito Santo disse para mim que eu não hesitasse de ir com aqueles homens que estavam batendo a porta. Eles vieram me procurar e eu deveria ir com ele. Pedro então conta essa história. Veja, eu não fui porque eu achei, eu não fui porque eu pensei, não. Realmente Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, e aqueles homens, quando entraram, contou-nos o que tinha acontecido, que um santo anjo tinha aparecido na sua casa e falado então com o Cornélio, dizendo: mande buscar em Jope Simão chamado Pedro. Ele trará, o versículo 14 de Atos 11 é muito importante. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Eu quero chamar a atenção dos irmãos. E Pedro foi, nós sabemos da história, nós já ministramos. Pedro foi e começou a pregar, e quando ele começou a falar, o Espírito Santo veio sobre todos eles, e foi aquela bênção. Todos foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que eles falassem, e começaram a glorificar a Deus. Este é o nosso Deus. Agora, é importante que nós entendamos, irmãos, entendamos que, em primeiro lugar, Deus fez todo esse preparo para a salvação daquela casa, daquela família. Todo esse preparo, um anjo veio, falou com Cornélio, houve aquela manifestação, Deus falou com Pedro, houve aquela manifestação, aquela revelação, aquela visão gloriosa, Pedro viu aquilo. É importante pensar sobre isso. O Espírito Santo falou com Pedro, dizendo: vá até eles, vá com eles, né? Você precisa ir com eles. O anjo que falou com Cornélio não pregou o evangelho para Cornélio. A salvação depende de ouvir a verdade de Deus. Depende de alguém que pregue. Depende de alguém que se disponha a ir e a falar. Agora, é tão importante sabermos que Deus está no controle também disso.
Nós podemos ir de casa em casa, de porta em porta e pregar a palavra para todo mundo, como devemos fazer mesmo. Mas nada, irmãos, nada é mais importante, nada tem mais resultados do que quando Deus, o próprio Deus nos guia, nos leva a fazer alguma coisa. Eu clamo tanto por isso, peço tanto por isso. Eu sei que há muitos Cornélios em nossos dias, há muitas famílias precisando de Deus, muitas famílias que são tementes a Deus aqui na nossa cidade, onde você estiver, tem muitas famílias. Ah, meu Deus, eu quero ser esse Pedro, eu quero ser esta voz que anuncie palavras que trazem salvação. Palavras que trazem salvação. Você percebeu que a Bíblia diz exatamente isso? Foi esse o relato de Pedro. Foi esse o relato de Pedro. Pedro disse, ele trará, na verdade, usando a mensagem do próprio anjo, ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Uma palavra, uma mensagem. E Pedro começa a pregar. Qual a mensagem de Pedro? Jesus foi constituído Senhor. Ah, Cornélio, você fez grandes obras, você fez maravilhas, você orou bastante, você buscava a Deus, você dava esmolas, você fazia grandes obras. E é tão importante, irmãos, porque essas obras de Cornélio chamaram a atenção de Deus, mas não salvaram Cornélio. Não foram as obras que salvaram Cornélio, não foi porque ele era muito bom, porque ele tinha uma família boa, porque ele tinha muitos amigos. Não. Ele precisava de Jesus, ele precisava de uma palavra que trouxesse salvação. E a palavra é, vocês conhecem como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Através de Jesus você tem a remissão dos seus pecados. Somente Jesus pode perdoar os nossos pecados, através dele. Então, quando Pedro começa a pregar exatamente esta palavra, foi que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles então receberam aquele batismo no Espírito Santo, como nós já vimos, e logo depois receberam o batismo nas águas para serem salvos. A salvação é algo tão simples, é algo tão fácil, mas é determinado por Deus, do modo de Deus, do jeito de Deus. Ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo por bondade, ninguém é salvo através de anjo que falou, não. Você precisa de alguém que pregue para você. E sempre haverá um Pedro que Deus vai levar para fazer esta obra gloriosa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Eu amo esse Deus, eu agradeço a Deus, porque um dia Ele me alcançou com a sua mensagem de salvação, e hoje, quem sabe, seja o seu dia, Ele está alcançando você também, em nome de Jesus. Por favor, vamos orar, vamos ter um tempinho de oração, se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, eu quero te agradecer porque um dia o Senhor teve misericórdia de minha vida e o Senhor me buscou, o Senhor me livrou de uma morte tão horrível, Senhor. O Senhor me deu vida quando havia morte em mim. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por todo o bem que nos tem dado. Muito obrigado porque a cada dia eu sinto a segurança das tuas mãos comigo, do teu poder, do teu amor. Obrigado, meu Deus, obrigado por ter enviado Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos enviou o teu Espírito Santo para estar conosco e também o Senhor nos enviou ao mundo. O Senhor mesmo disse, assim como o Pai me enviou,
eu também vos envio, aleluia. Deus, e nós temos esta missão, usa-nos para isso, usa cada um dos teus filhos que agora estão nos ouvindo, que haja em minha boca, que haja na boca de cada um dos teus servos e servas, palavras de vida, palavras que tragam salvação. Eu te peço, meu Pai, eu abençoo esse povo, oro por eles, oro por aqueles que estão passando momentos tão difíceis, meu Pai. Perderam filhos, soube dessa irmã tão preciosa, que perdeu o filho, perdeu a nora e agora também está com Covid. Cuida dela, meu Deus, coloca as tuas mãos sobre a vida dela. Cuida, meu Deus, dessas irmãs que precisam tanto do Senhor. Eu oro, peço a tua bênção, o teu favor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido, e Deus abençoe tua vida, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, e lembre-se, nós somos portadores de palavras que trazem salvação. Em nome de Jesus. Um abraço.